Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Louvado seja Deus. Estou aqui de volta porque quando Deus dá a ordem, Ele dá. Aleluia, glórias a Deus. E com alegria eu venho aqui trazer para você essa palavra, a palavra de Deus, este maná dos céus, que é uma palavra que liberta, que transforma, que ela é lâmpada para os nossos pés, como eu sempre digo, esses salmos lindos, Salmos 119, no versículo 105, e ela é luz para o nosso caminho. Ela transforma, ela regenera, ela consola, ela fortalece, ela é vida para as nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. A palavra que o Senhor me deu para trazer para a família de Cristo aqui hoje presente, ela se encontra no livro de Juízes. Para você que não tem muita familiaridade com a Bíblia, para você se localizar, o livro de Juízes, ele está entre o que antecede é o livro de Josué e após o livro de Juízes está o livro de Ruth. Amém? Meus amados, Juízes, o livro de Juízes, ele é o 7º livro da Bíblia. Ele é composto com 21 capítulos. E hoje o Senhor, está aqui conosco para nos dar mais do Senhor através do capítulo 15. Nós vamos falar um pouco da vida, o que o Senhor tem para nós sobre Sansão. Amém? Mas a história de Sansão, ela está do capítulo 13 até o capítulo 16. Amém, meus amados? Aqui eu vou trazer para você aquilo que o Espírito Santo ardeu aqui no meu coração para aprendermos neste capítulo 15. E eu quero ler para você o versículo 19, que diz bem assim. Aliás, a partir do versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Em outras versões, esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos ou destes pagãos? Então, o Senhor fendeu a caverna, o Senhor rachou. O Senhor fendeu a caverna que estava em Lei e saiu dela água e bebeu. E o Espírito tomou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lei até o dia de hoje. Amém, meus amados? Meus amados, aqui nesse capítulo, o Senhor começa mostrando uma situação que aconteceu com o retorno de Sansão à casa da sua mulher, à casa da sua esposa. Depois de um casamento desastroso, onde ele descobriu que foi traído pela esposa diante dos padrinhos, que eles tinham um enigma, e por pressionar a ela acabou cedendo e dizendo qual era a resposta desse enigma. E no dia do casamento, esses padrinhos, eles disseram a Sansão a resposta que só ele mesmo sabia, tinha dito à esposa. E ali, Sansão teve que, ao invés de pensar que ele ia ser retribuído, ganhando aquele enigma, eles não descobririam, Sansão teve que dar o que prometeu. Para isso lhe custou. Ele saiu com muita ira, primeiro descobriu que tinha sido traído pela própria esposa, saiu com muita ira, matou 30 inocentes, tirou suas vestes, deu de volta para os padrinhos, que foi o acordo, e ali, movido por aquela ira, ele desapareceu. Ele saiu, o casamento não foi consumido. Aqui, no final do capítulo de Juízes 14, diz que a esposa de Sansão foi dada a casamento, porque não tinha sido consumido ainda, ao amigo, a um dos padrinhos, em outras versões. Bem, o capítulo 15 aqui, o Senhor vem falando para nós do retorno dele.
né? Pelo que diz, devem ter se passado alguns meses, digamos, uns 6 meses, uma coisa assim, já estava na época da seara, da colheita, e né, ele estava voltando, retornando, pensando que iria diretamente fazer as pazes com a sua esposa e ali começar a vida dele de casado. Meus amados, quantas situações elas são mal entendidas, porque não há um domínio próprio, não há o diálogo, não há um esclarecimento da situação. E aqui Deus já começa falando conosco. Ele esperou tudo bem, ele se sentiu ferido, mas ele também não esclareceu que voltaria. Ele desapareceu, ele deixou a esposa. E aquilo dali era uma desfeita muito grande para aquela moça ficar também com aquela situação diante do povo dela. A Sansão estava numa terra estranha. Então o pai logo conseguiu arranjar uma forma de encontrar o casamento ali mesmo para ela. Se ele tivesse tido domínio próprio e explicado a situação e falado para ela, eu vou sair, eu preciso de um tempo, eu estou desapontado diante do que aconteceu, tantas coisas poderiam ter sido evitadas. Mas chega Sansão, descobre que o casamento que ele pensava que ia começar a ter né, com a esposa, já não era esposa dele, e ele, tomado de uma ira novamente, agora ele resolve, ele diz, agora sou inocente diante do que vocês fizeram comigo. Tipo assim, não reclame, porque eu vou agir. E ele diz, eu não cessarei enquanto eu não me vingar. E ele vai adiante, meus amados, com toda aquela ira e tenta buscar vingança com a sua própria mão, com suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios 4, no versículo 23, exatamente assim. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você protege o seu coração, se você tenta esclarecer situações, se você tenta prevenir o agir na vingança com as próprias mãos, e você tenta entender que em muitas situações há também uma guerra espiritual, onde o outro lado que está lhe atacando está sob esse poder, esse domínio do mal. Você irá ver com os outros olhos, você irá parar para pensar e agir do jeito de Deus. Porque nós temos que guardar o nosso coração como servos para não agir como ímpios, para não agir, deixar ser levado, a palavra diz que é um tolo ser levado de qualquer forma pela impulsividade, porque haverá um retorno para todo ato de imprudência, para todo ato de vingança, para todo ato de desobediência, haverá uma consequência. E essa foi a consequência de Sansão. A palavra de Deus também nos diz, não é? Em Provérbios, continuando em Provérbios, do 4 passa aí para o 13 do versículo 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. E Deus está falando aqui comigo e com você. Você tem sido afligido pelo inimigo? Você tem sido perseguido pelo inimigo? Você tem sido caluniado, difamado pelo inimigo? Não haja como tolo. A palavra de Deus diz, o homem prudente, ele age com base no conhecimento. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sabe que muitas vezes o inimigo vai usar para lhe afligir, vai usar para perseguir, vai usar para caluniar. Quem? Quem ele encontra espaço para ser boca dele. Quem ele encontra espaço para reagir sem o fruto do Espírito Santo. Então, de que lado você decide agir?
como o tolo, que age na sua própria carne, que já não está agindo mais com temor a Deus, porque quem tem temor a Deus age de acordo com o fruto do Espírito? Ou como o prudente? A palavra diz que o prudente, ele age com entendimento, com conhecimento. Ele está vendo que aquela guerra é espiritual. Ele está vendo que ele está sendo acusado inocentemente. Ele está vendo que aquilo dali não condiz com a verdade. Mas não é por isso que ele tem que agir com as próprias mãos e tentar procurar o seu jeito de justificar-se diante do inimigo. Meus amados, a prudência é para aqueles que têm temor a Deus. A prudência é para aqueles que têm o fruto do Espírito. E muitas vezes, o melhor é você se calar e deixar Deus agir. Porque com o tempo, nada fica injusto diante de um Deus que é justo, não é? Então, confia no Senhor. Não vá se defender com suas próprias mãos como Sansão. Confia no Senhor, porque no tempo oportuno Ele nos fará justiça. E você fazendo isso, você está vivendo o que prega. É fácil pregar bonito. É fácil tentar impressionar. É fácil dizer, a palavra de Deus é isso, você tem que seguir. Mas o fruto dessa palavra só vai ser visível numa hora de situação. Como você vai reagir a ela? Não reaja diante dos seus inimigos, daqueles que se levantam contra você, porque perderam o temor a Deus, porque já não se preocupam em acusar, em difamar. Não reaja dessa forma. Escolha agir de acordo com o servo de Deus, porque é nessa hora que você vai mostrar quem é o tolo, quem é o prudente, quem está cheio do fruto do Espírito, quem está cheio de outras influências, quem escolhe fazer do jeito de Deus e quem escolhe agir com suas próprias mãos. A palavra é muito clara. Ela pede para a gente guardar o nosso coração, para não deixar agir, não se desnivele. O seu nível espiritual vai ser posto à prova sim, porque quem é que não gostaria de se defender quando sabe que está sendo injustamente caluniado? Mas você vai fazer do jeito de Deus. A palavra de Deus nos diz bem assim, meus amados. Aqui em Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Meu amado, se você tem um Senhor e você é servo, e ele diz, pare aí, mostre do que você é feito. Você é submisso a mim? Você tem o fruto do Espírito Santo da paz? Porque a palavra diz, procure a paz, faça de tudo para alcançá-la. Mostre o que tem. Você tem o domínio próprio, a mansidão? Mostra que você que tem fruto do meu reino aí dentro de você. Ele diz, minha é a vingança. Então não cabe a nós querer se retratar, querer revidar, querer se justificar. Deixa nas mãos de Deus. Ele é um justo juiz. Sansão tentou revidar. E a palavra de Deus também nos diz que um abismo leva ao outro. Ele tentou revidar porque ele se sentiu ferido pelo pai da sua esposa ter dado ela a outro homem. Ele foi lá na seara dos filisteus e ele pegou 300 raposas, amarrou uma cauda por cauda, tocou fogo, jogou na seara, acabou com tudo que tinha na seara. Acabou com trigo, acabou com azeite, com vinho, com tudo. E gerou um tumulto terrível diante daqueles inimigos. E eles foram e perguntaram quem fez isso. E disseram, foi Sansão, o genro daquele Timnita. Então os filisteus disseram, então tá, nós faremos na mesma moeda. E foram e mataram a esposa e o pai dela. E Sansão ali ficou mais irado ainda e disse,
não pararei aqui, no versículo 7, eu não cessarei enquanto eu não me vingar. Um abismo chama o outro. A vingança cabe ao Senhor, meus amados. E ali ele foi adiante com muita ira, não esperou um minuto só e foi adiante revidar. Meus amados, essa guerra começa assim, um revidando com o outro, porque tem um momento que o que dá lugar à vingança, que se sente ofendido e ofende de volta, revida, e o outro revida, e o outro revida, e Deus não quer isso, nem de mim, nem de você. Quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? E aqui, meus amados, ele ficou muito irado e ele foi adiante. Estou procurando aqui no computador a seta. E ele foi adiante realmente com aquilo que ele já tinha proposto no seu coração, que era não cessar enquanto não se vingasse. E ali, naquele momento, os filisteus, ele com muita ira, quando os filisteus, quando ele soube que ele tinha queimado o pai, tinham queimado o pai da esposa, ele com muita ira, ele atacou novamente os filisteus. E ele somente matou muita gente mesmo, o que só acendia a ira dos filisteus. Então, esses filisteus foram até Judá e disseram para o povo de Judá que queriam Sansão. Por que estavam ali? O povo perguntou, com muito medo deles. Eles disseram, viemos pegar Sansão. Ele nos atacou e nós não sossegaremos enquanto não pegarmos. Então, ali a palavra de Deus nos diz que os filhos, os irmãos em Cristo, né? O povo de Judá, o povo hebreu, o povo que Sansão fazia parte, porque Sansão fazia parte da tribo de Dan. Foi até Sansão e disse, o que é que você fez? Por que que você fez isso? Você não sabe que eles dominam sobre nós? Que eles são nossos inimigos e dominam sobre nós e está procurando, né, briga, confusão. E Sansão diz, eu fiz o que eles fizeram comigo. Quer dizer, aquele contínuo desejo de vingança. E ali os homens de Judá disseram para Sansão, nós vamos ter que lhe entregar. E ele disse, só me promete que vocês não vão me matar. Meus amados, quantas vezes Deus tinha escolhido Sansão para libertar o povo de Judá, o povo hebreu, das mãos do inimigo. E aquele era um momento, apesar da inconsequência de Sansão, era um momento para eles verem o quanto Sansão sozinho foi capaz de guerrear aquela guerra e matar tantos dos inimigos. E ali valorizarem a Sansão. Mas não, eles preferiram se manter no lugar que estavam de submissão, dominados pelo inimigo, e entregar a Sansão, que Deus tinha escolhido para ser um líder e um libertador para eles. E quantas vezes aqueles que são escolhidos por Deus, até mesmo para libertar o povo de Deus de algum cativeiro, de alguma situação que Deus sabe que colocou a unção sobre aquela, para aquela guerra vencer. E os próprios irmãos são aqueles que preferem ficar sob o domínio do inimigo e entregar o libertador nas mãos do inimigo. Sansão disse, tudo bem, não me tira a vida, eu vou. Nós sabemos que se Sansão quisesse, ele teria se rebelado contra o seu próprio povo. Mas quem é líder, levantado por Deus, ungido por Deus para um grande propósito, ele confia em Deus. Ele sabe que pode até estar sendo entregue nas mãos do inimigo, através de perseguição, através de calúnia, através de tantas situações. Mas ele confia que um com Deus é maioria e que ele vai vencer. Naquele momento que Sansão
não usou a sua força contra os seus próprios irmãos, mas disse, tudo bem. E ele promoveu a paz, ele ficou quieto. E permitiu que fizessem como quisessem. Se ele não era bem-vindo ali, eles não o queriam mais ali, tudo bem. Deus viu no coração de Sansão aquele momento louvável que ele respeitou, ele não tocou, ele não caluniou, ele não revidou os seus próprios irmãos. E ali, meus amados, agora Sansão estava indo ser entregue. Mas naquele momento, aquela guerra já não era mais de Sansão. Porque Deus viu no coração dele a nobreza dele, de promover a paz, de sair em paz. E naquele momento, a palavra de Deus aqui nos mostra, louvado seja Deus, que apesar do inimigo pensar que ele estava indo embora e tinha sido entregue, e ali seria o seu final, a palavra diz aqui que quando eles desceram, que eles viram o povo de Judá entregando Sansão, eles saíram jubilando, no versículo 14. Eles saíram jubilando com alegria muito grande, porque eles sabiam que Sansão estava entregue ali nas mãos dele. Mas aí, a palavra também nos diz que o Espírito do Senhor, porque o ungido escolhido, que promove a paz, que fica em paz, que permite que o propósito de Deus seja cumprido na vida dele, mas não age, não se desnivela a carnalidade dos seus irmãos, Deus honra. E a palavra de Deus nos diz que quando parecia que era o fim de Sansão, que ele estava ali pelos próprios irmãos sendo entregue, não queriam mais, o Espírito do Senhor, capítulo 15, versículo 14, o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, foram queimadas e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aleluia! Você crê, meu amado, que hoje, agora, as amarraduras que estavam nas suas mãos, que o inimigo estava já com júbilo, pensando que a última palavra era dele. O Senhor está quebrando essas amarraduras. O Senhor está desatando essas ataduras. O Espírito do Senhor, se você está em comunhão, se você tem feito tudo do jeito de Deus, é um homem ou uma mulher de Deus que age em espírito, o Espírito do Senhor está hoje tomando posse de você, te renovando para que todas as ataduras sejam rompidas, porque Deus serve a um servo fiel. E ali a palavra de Deus nos diz, meus amados, que Sansão olhou de um lado para o outro, e o que ele viu diante dele era um exército com ferramentas, com espadas, prontos para atacá-los. Quantas vezes nós somos atacados pelo exército do inimigo com orações contrárias? Quantas vezes nós somos atacados pelo exército do inimigo com palavras de maldição sobre nossa vida, sobre nossas finanças, sobre nosso ministério, sobre nossa vida familiar? Quantas vezes olhamos e vemos o batalhão que está em apoio ao inimigo contra nós? Mas aí o Senhor chega da forma linda e divina que Ele faz para honrar um servo fiel, um ungido e escolhido dEle. E Ele faz com que com pouco, apenas com um pouco, que Ele tem nas suas mãos, seja o suficiente para o torná-lo mais que um vencedor. Aleluia! Sansão olhou para um lado e para o outro, e diante dele ele viu apenas uma espada, apenas um escudo. Já seria útil para uma guerra. Não, meus amados. Nos olhos carnais, ele tinha literalmente uma queixada. Louvado seja Deus. É apenas uma queixada de um jumento na sua mão. Mas esse pouco, essa coisa tão pequena, essa ferramenta que parece algo tão genuíno, pequenino, nas minhas mãos, nas suas mãos. Mas se estamos posicionados
em santidade, em retidão, não falhamos e andamos no Espírito, escolhemos fazer do jeito de Deus, receba em nome de Jesus. É com esse pouco aí, é com essa ferramenta pequenininha aí, que Deus faz nas mãos de um escolhido e ungido dele, uma ferramenta para destruir todo o exército, toda a entidade, toda a potestade, todo o senhorio, todas as hostes do mal nos lugares celestiais que se levantam contra nós em forma de perseguição. Aleluia! E ali Sansão, meus amados, vence e matam mil e milhões de filisteus. Muitos caíram diante dele. A palavra de Deus nos diz que ele disse que tinha montões e montões de homens ali diante dele mortos, e o restante provavelmente saiu correndo. Ei, o Senhor diz para mim e para você, não subestime os pequenos começos. Não subestime a ferramenta que parece só uma queixada de uma jumenta, porque ela nas mãos de um ungido de Deus, que está em retidão e posicionado dentro do propósito, ela fará maravilhas. Aleluia! Receba em nome de Jesus. Parece só um talento, algo tão pequenino, uma direção que Deus está lhe dando, mas nas suas mãos, na direção certa, essa direção, essa ideia, essa inspiração que Deus está direcionando fará prosperar, fará daquilo fazer você suceder com vitória nisso que Deus está te dirigindo. Creia, creia. Meus amados, eu lembro que uma irmã uma vez veio para mim, ela estava muito desesperada. E ela disse para mim, olha, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. Eu sou representante, eu acho que ela disse que era representante de uma empresa lá no Brasil de cosméticos, que é bem conhecida, que eu não vou dizer o nome aqui. Mas eu não aguento porque são tantas dívidas, o Brasil está difícil a situação, muita gente não paga. No final eu tenho que recorrer para o meu esposo para me ajudar. Eu não aguento mais. Me ajuda, por favor. Eu disse, eu vou orar por você. E Deus vai te dar uma direção. E vai abençoar. Creia. Creia. E ali, oramos naquele momento. Meus amados, como Deus é fiel. Como Ele faz dessa pequena ferramenta, dessa pequena queixada de um jumento, uma ferramenta de poder naquele que põe a sua fé em Deus. E ali, meus amados, eu orei e meses depois ela voltou. E ela disse para mim, eu vim agradecer. A minha vida foi transformada por causa daquela direção. Eu disse, faça com o pouco que você tem. Eu vou orar, mas fique atenta à direção que Deus vai te dar. Fique atenta. E faça aquilo que Ele está dizendo que você pode fazer com o que você tem. Porque você não vai querer empreender mais e arriscar. Faça do jeito de Deus. E oramos. E ela voltou e com uns meses depois disse, eu vim aqui agradecer. O Senhor transformou a minha vida depois daquela oração. O Senhor ouviu e respondeu. Eu lembrei que eu gostava de fazer para minha família mesmo, bolo. E isso, meus amados, não é agora que está o YouTube aí em ação, mostrando todas as receitas possíveis e todo mundo querendo virar confeiteiro, né? Que virou moda, de ser Masterchef e tudo. Não, isso foi quase há 10 anos atrás. Ela disse, e eu lembrei depois daquela oração que eu gostava de fazer bolo para minha família. E eu resolvi começar a fazer. E ela disse, olha, se eu te disser que hoje, para quem começou há poucos meses, eu já sou a segunda pessoa que mais recomendo os meus bolos. Aleluia! Eu me emociono, porque o meu coração de pastora, eu sei chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Eu estou aqui feliz, não é porque ela prosperou. Eu nunca tive nenhuma benção física por causa disso, o oferta, o dízimo, não. Mas é por ver uma vida transformada, por ver que Deus honrou a oração
e abençoou. E ela teve o coração grato de vir testemunhar e agradecer. E para mim isso foi maravilhoso, porque tem tantos que nem isso faz, não é, meus amados? Então fique consciente que Deus vai lhe dar uma direção. Não subestime o que Ele está colocando nas suas mãos. Mas há o versículo que eu preciso terminar agora, que o Senhor me fez arder no coração para trazer para vocês, como eu comecei lendo, foi o versículo 19. O versículo 18 e 19. Ali, quando depois daquela guerra, quando Sansão viu que tinha vencido com aquela queixada toda aquela multidão, ele olhou e ele se viu só. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele não viu nenhum daqueles, dos irmãos de Judá, que viu ele sozinho batalhar e vencer, está ali presente. Mas ali, ele olhou para Deus e ele disse: Senhor, tu fizestes o teu servo ter essa grande vitória. Tu vais me deixar morrer agora, desidratado, nas mãos destes pagãos, desses incircuncisos? E ali, meus amados, oh, como nós temos um Deus fiel. A palavra nos diz que a caverna se abriu, a água jorrou, porque muitas vezes, escuta bem a revelação da palavra, muitas vezes depois de uma guerra que passamos, lutando um sozinho contra uma legião, um sozinho como Sansão contra todos os filisteus, nós vencemos. Mas isso não quer dizer que fisicamente nós não nos sintamos desidratados. Desidratados espiritualmente, cansados, exaustos com a luta. Mas aí vem um Deus que é justo e que honra os seus escolhidos. E Ele faz jorrar água do deserto. A palavra de Deus nos diz que o Senhor fez milagrosamente, poderosamente, jorrar água daquela caverna. E Sansão bebeu e renovou-se e tornou espírito e ele reviveu. Meu amado, eu quero dizer para você, essa palavra é para você. O que o Senhor fez arder no meu coração de todo esse capítulo foi esta palavra agora. Você que está exausto, você que está cansado, você que o ano começou, nós estamos apenas no terceiro ano, já chegando no terceiro mês, já chegando no quarto mês do ano, mas você já se sente tão exausto das batalhas, cansado, que você se sente desidratado espiritualmente, sem ânimo, sem força para lutar, sem força para prosseguir. O Senhor vem dizer para ti hoje, através, Senhor, da tua serva, o Senhor vem dizer para você hoje, você não vai parar. Você não vai parar. O Senhor vem para dizer hoje, receba essa palavra profética que eu já estou terminando, Isaías 44:3. Pois derramarei a água sobre a terra sedenta e torrentes na terra seca. São torrentes de águas vivas. Não é um riacho, um rio parado que Deus tem para ti. Não é represa que Ele está dizendo que tem para aquele que está cansado, exausto da guerra. Aquele que está cansado, exausto, mas firme em Deus e nas suas promessas, receba. Ele está dizendo, derramarei meu espírito sobre a sua prole e a bênção sobre os seus descendentes. Receba em nome do Senhor Jesus. Renovo, o novo de Deus, o renovo de Deus. Fontes de águas vivas, que seja agora em nome do Senhor Jesus, quebrada toda a ação do inimigo, todas as ataduras do inimigo querendo lhe paralisar, querendo lhe desanimar, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está derramando águas, aleluia, águas que vêm do trono, da fonte do trono, que é vida para a sua vida, vida para o seu casamento,
vida para o seu ministério, vida para as suas finanças, vida para a sua família, mas ele diz vida para os seus descendentes também. Vida para a sua vida. Receba uma nova esperança, receba águas vivas do trono, receba renovo de Deus. Em nome de Jesus, você não vai parar, você vai prosseguir, porque muito longo é o caminho e grande é a vitória que Deus tem para pôr na mão daquele que é fiel. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia! E obrigada desde já a todos vocês que sentiram a minha falta e vieram de alguma forma no meu Face, em comentários, até a mim, dizer que estavam sentindo falta de receber de Deus através da minha vida. Louvado seja Deus! Isso é um renovo também para mim, como serva, como pastora, como profetisa. Muito obrigada! E eu estou aqui de volta, fazendo o ide de Cristo, porque foi para isso que ele me chamou, para os de perto, mas também para os de longe aí que estão sentindo falta. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.